Estamos aqui com a nossa presidente da OAB, da Seccional de Santa Catarina. Gostaria de agradecer à presidente Cláudia, ao presidente Juliano Mandelli pelo espaço no estúdio da Caixa de Essência dos Advogados. Hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro programa das prerrogativas. Presidente Cláudio, como é que tem sido a sua gestão no que diz respeito à proteção do advogado? A senhora que tem esse olhar de acolhimento, de proteção e defesa dos advogados. Boa tarde, muito obrigado. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou muito suspeita em estar aqui no estúdio CAASC. Sou uma fã número 1 da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina e quero aqui agradecer ao nosso presidente, Dr. Juliano Mandelli, não só pela oportunidade do podcast, mas de poder levar conhecimento e todos os eventos realizados pelo OAB de Santa Catarina por meio da nossa Rádio CAASC para todo o nosso estado. E de dizer aqui também, agradecer a Ju, que é sempre uma grande fã dos advogados e advogadas e que cuida com muito amor e com muito carinho em cada podcast realizado. 1 ano e 5 meses de gestão, estou acompanhando diariamente. As mais de 119 comissões aqui já estiveram para trazer conhecimento de qualidade e oportunidade para todos os advogados do nosso estado, os mais de 69 mil advogados. E quero também agradecer a você, Marcelo, por ter aceito essa parceria comigo junto à gestão do OAB, estando como meu presidente da Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Nossos Honorários, uma comissão extremamente importante e não só importante, mas essencial para que nós tenhamos êxito na nossa gestão. E falar de prerrogativas para nós, advogados e advogadas, é um assunto muito caro a todos nós. Eu quero te agradecer, por você já estar fazendo um trabalho incrível, substituindo o Dr. Leonardo Perene e também Carol Rasmus, que foram grandes irmãos que nos ajudaram nessa caminhada junto à Seccional de Santa Catarina e todas as demais subseções, ouvindo, contribuindo e ajudando nos problemas pontuais que nós temos, infelizmente, ainda diariamente com colegas, advogados, com o judiciário, com o MP, com as nossas delegacias de polícia, com todas as instituições e tudo mais. Mas você acompanha essa gestão, sabe que essa é uma gestão de construir pontes, e eu acho que essa ideia, esse sentimento de sempre estar com uma boa interlocução está nos dando resultados que até então não eram tão esperados. E aqui quero contar algum deles, Marcelo, você me ajuda, nós estamos aqui no bate-papo, eu não quero ficar só eu falando sozinha, sei que você tem muito a contribuir, mas você fala da defesa das nossas prerrogativas, e a gente pensa, simplesmente só num advogado que não está sendo bem atendido por um servidor, um advogado que tem algum problema ou algo que possa causar qualquer constrangimento ou coisas assim relacionadas a situações cotidianas no fórum, em audiência, tentação oral, mas as prerrogativas não são direcionadas somente a essa defesa em si que nós tanto imaginamos e fizemos com que sejam elas sempre em primeiro lugar. Não. Eu digo isso por quê? Porque, por óbvio, que você, com toda a sua equipe, que diariamente estão no DefeSap, estão por meio de WhatsApp, estão por meio de canais aqui dentro do OAB, que oportuniza o colega a ligar e contar o que está passando, vocês pontualmente estão cuidando e protegendo os nossos colegas que têm qualquer problema aqui pelo nosso estado de Santa Catarina. Mas eu vou além. Eu vou além porque eu me preocupo quando os nossos colegas advogados vão até uma penitenciária ou um presídio e nós não tínhamos a condição de parlatórios virtuais. Começamos a gestão com 9 parlatórios virtuais e hoje nós temos 72 parlatórios virtuais que foram inaugurados nas demais, tanto penitenciária quanto presídios do nosso estado de Santa Catarina. Quando você fala de defesa de prerrogativas, uma outra preocupação assim que me deixa sempre muito preocupada e querer fazer mais pelo advogado, pela advogada, principalmente nós criminalistas, Quando você vai até uma penitenciária, você vai até um presídio, você não tem sala da OAB.
para que o colega possa atender o seu cliente, que ele tenha lá o seu computador, que ele tenha lá, né, uma impressora para imprimir a sua procuração, ou qualquer outro meio de oportunidade de trabalho, de realizar o seu trabalho junto ao seu cliente. E nós, né, nessa gestão, e aqui eu perdi as contas, das inaugurações de salas da OAB ou de reforma, dando espaços mais dignos, né, que a nossa logo OAB, que ela tem essa força pelo Brasil afora, que o advogado chegue até lá e se sinta protegido e acolhido com a nossa marca OAB Seccional Santa Catarina. Então foram inúmeras inaugurações em 1 ano e 6 meses de gestão, tanto penitenciária quanto em presídios. Você fala de defesa, de prerrogativas, e aí também nos vem à cabeça os nossos problemas diários nas delegacias de polícia, né? Muitas vezes a gente sabe, hoje com essa excelente interlocução junto ao governo do Estado, ainda do nosso déficit de servidores, de delegados, né, de servidores nas delegacias, porque estão tendo um novo concurso, saiu uma notícia agora do governo do Estado de abertura de novo concurso, trazendo mais delegados, mais agentes penitenciários, e todo o sistema da Polícia Civil. Mas nós queríamos, durante muitos anos, que a OAB tivesse espaço nas delegacias. Porque geralmente como é que começa o atendimento do advogado junto ao seu cliente? Indo até a delegacia, né, com um representante fazendo um BO, ou até uma prisão e uma outra situação que tem esse primeiro encontro. E durante muitos anos nós estávamos lutando por ter essa oportunidade de ter salas da OAB dentro das delegacias, e graças a essa excelente interlocução da OAB de Santa Catarina com o governo do Estado, nós ganhamos 22 salas da OAB dentro das delegacias de polícia. E aí nós juntamos aqui o projeto OAB por Elas, oportunizando as mulheres que sofrem violência doméstica a ter esse espaço organizado pela seccional, com um bom computador, né, com uma boa impressora, com espaço para as crianças. Muitas vezes essas mulheres sofrem violência com seus filhos, né? Ali ter uma mesinha que possa fazer reunião. E esse espaço, além de beneficiar o OAB por Elas, também beneficia os nossos advogados e advogados atendimento aos seus clientes. Então a gente fala de defesa preventiva, acho que quando você tem esse olhar direcionado para o primeiro grau, quando você tem esse olhar direcionado mais para o interior, dando oportunidades, excelentes condições de trabalho para os nossos advogados e advogadas, isso é defender as nossas prerrogativas. Então eu vou além desse trabalho maravilhoso, sensacional, excepcional que você vem fazendo e realizando, mas falar que quando você tem mais juízes, estamos defendendo nossas prerrogativas. Por isso do concurso agora, 50 magistrados que assumirão até final do segundo semestre. Quando a OAB Santa Catarina foi ao Tribunal de Justiça e pediu mais servidores, em 2022 nós tivemos 376 servidores que assumiram. E agora tem mais um número histórico que assumirão em 2023. Quando a gente fala de mais varas, a última vara, Marcelo, que foi inaugurada, foi há 15 anos. Nós conseguimos em 1 ano e 6 meses 11 varas. Então, quando a gente fala de defesa prerrogativas, esse olhar especial para o advogado, para a advogada, para que lá em Dionísio Cerqueira, para que lá em Sombrio, Praia Grande, eles possam ter condições de trabalho. O que o advogado quer hoje? Quer ser bem atendido, ele quer ter boas condições de trabalho e ele quer honorários no bolso. É isso que ele quer. E você, nesse trabalho hoje de defesa dos nossos honorários, de inúmeras causas que você tem intervindo, como amigos curi, ajudando e protegendo nossos colegas para que cumpram, né, o nosso artiguinho do CPC, e você está fazendo isso em sustentações orais, em despachos diários com os juízes. Eu quero aqui contar com os advogados que estão nos assistindo, quero aqui te agradecer publicamente, porque você está me ajudando, contribuindo a cumprir o nosso plano de gestão. Então, eu conto isso, falo, porque se vai além, né, de somente mandar um advogado calar a boca, nós temos que discutir, se vai além de tirar uma fala ou não deixar entrar em algum local, tem tantas outras prerrogativas que você, meu irmão, está me ajudando, está fazendo com que nós possamos entregar muito mais do que nos comprometemos nesta gestão. É muito fácil as pessoas ficarem de mimimi, de blá blá blá,
né, sempre criticam um ou outro, mas não estão aqui no dia a dia como eu e você e como tantos outros, mais de 3.000 colegas advogados que participam das comissões em trabalho voluntário, ajudando, protegendo e contribuindo para uma OAB mais humanizada, para uma OAB mais acessível. E esse trabalho, falando de prerrogativas, você, com todo o seu time, estão de parabéns. Eu só tenho a agradecer porque nós estamos realizados. Eu e você, a gente fala isso, né, sempre, e que a gente discute o que pode, o que não pode, os cuidados que tem que ter, o que não tem. Você sempre muito cuidadoso, entregando, protegendo, dentro do nosso propósito, que são os advogados e advogadas do nosso Estado. Muito obrigado, presidente Cláudia Margril Vila, sempre com muita generosidade, mas eu gostaria de compartilhar assim, o pouco sucesso que nós estamos tendo, com muito trabalho, com todos os integrantes da comissão, com as gestões anteriores, o doutor Leonardo Perena, a doutora Carolina Rasmussen e toda a equipe que está aí sendo liderada hoje pela presidente Cláudia. Presidente, nós sempre tivemos aqui, quero fazer esse reconhecimento público, nós conseguimos aumentar a estrutura da Comissão de Prerrogativas, hoje nós temos mais um procurador, temos mais um servidor dos nossos canais atuando no DefESAP, enfim, nós temos tido todas as condições materiais para a gente poder bem acolher o advogado. Agora, uma questão que me parece muito interessante, presidente Cláudia, é que pela primeira vez a OAB vai a campo para ouvir o advogado e atuar de uma forma preventiva, educativa, sem muito alarde, mas para ouvir, estar perto da base. E as nossas agendas foram um pouco diferentes. Eu fui antes nas prerrogativas, nós fizemos uma blitz, fomos em mais de 9 regiões, visitamos dezenas de unidades prisionais no estado e podemos ouvir bastante, não é? E eu gostaria de saber, já que a sua ida a essas regiões se deu depois de mim, como é que foi a repercussão, quais foram os temas, e também há uma coisa muito interessante, cada região tem um problema particular, uma particularidade, a gente aprendeu muito em Blumenau, em Araranguá, em Xaxim, Xanxerê, em Chapecó, porque a sua determinação é que nós façamos essa interiorização do tempo. E também as prerrogativas, é bom dizer, elas não circunscrevem só as questões criminais. Nós temos problemas que o doutor Jorge Mazera tem resolvido em relação aos precatórios, em relação à procuração junto à Caixa para retirada dos alvarás, uma emissão mais rápida dos alvarás, enfim. Em suma, acho que essa sua regra que é dada a todos os integrantes da gestão de acolhimento, especialmente do diálogo, tem avançado bastante. Mas qual foi a repercussão dessa blitz e o que nós podemos esperar ainda da sua gestão em termos de novidade? Bom, deixa eu só até aproveitar o gancho, porque às vezes a gente faz, não dá conta de contar tudo aquilo que é feito, realizado. Quando eu assumi a gestão, um dos primeiros problemas que nós nos deparamos foi exatamente com a dificuldade de recebimento de alvarás judiciais no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Nós fizemos uma campanha com as comissões de prerrogativa, né, com a comissão de prerrogativa, falando de uma procuração na mão, né? Agora que eu não lembro o slogan que nós usamos, mas ela deu uma repercussão no Estado e no país. E a nossa seccional foi uma das primeiras a ser chamada pela Caixa Econômica Federal, e aqui quero deixar meu agradecimento público, a nossa diretora-geral da Caixa Econômica Federal, e também me perdoem porque eu sou uma pessoa péssima para lembrar e relembrar de nomes, mas que nos atendeu, e o diretor-geral do Banco do Brasil também, ambos receberam a OAB e a comissão, isto no ano de 2022, e graças ao bom Deus, o problema das procurações para recebimento de alvarás, advogado, seu cliente, ele estancou. Tem algum caso pontual? Tem. Alguma agência ainda que é desavisada. Mas é só a gente pegar a resolução interna do Banco do Brasil e a resolução interna da Caixa Econômica Federal, que diz que não há obrigatoriedade da procuração, nem reconhecimento de firma. E tem todas as outras ali situações que nos deixam à vontade para representar o nosso cliente, facilitou e nos ajudou, assim, sensivelmente. Porque eu presenciei isso, porque os advogados procuravam. Poxa, Claudinha, eu tenho que ir lá no Banco do Brasil, tenho que reconhecer firme na minha procuração, olha que absurdo. E a gente fez um trabalho muito forte quanto a isso. Foi
um dos nossos, assim, acho que primeiro case de sucesso dentro do sistema de prerrogativas na gestão do ano passado. Tanto é que agora o Conselho Federal da OAB, na semana passada que teve Conselho Federal, convidou os presidentes seccionais para uma visita até o diretor-geral do Banco do Brasil, lá em Brasília, para falar desse problema. E graças a Deus, Santa Catarina não precisou participar desse movimento, porque no nosso estado, com uma excelente interlocução, foi solucionado. Aqueles que estão nos assistindo, tem caso pontual, por alto a gente vai resolver. É só mostrar a resolução, está sendo resolvida, porque há orientação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para que assim aconteça. Ponto. Então foi um problema que nós tivemos de início e foi solucionado. E aí a gente ficou, né, Marcelo, eu e você, cuidando muito do arroz com feijão todo dia, né? Todo dia a gente sabia que tinha que cuidar de alguém que foi ofendido, de alguém que não conseguiu entrar no presídio, né, de alguém que... Também nós tivemos situações dentro dos presídios, né, do advogado, da dificuldade de poder entrar, mas também tivemos com o secretário, que nos recebeu maravilhosamente bem. Levamos ali todos os pleitos dos advogados criminalistas e as advogadas criminalistas com algumas dificuldades internas. Ele pontualmente também nos atendeu, ele já resolveu problemas pontuais. Eu lembro, tamanho de televisão que não existia mais, que era exigido, os ventiladores que não podiam entrar, com relação aos cobertores, roupas e tudo mais. A OAB teve envolvida muito tempo durante todo esse trabalho para que o advogado pudesse melhor atender o seu cliente junto ao penitenciário. Quero fazer menção aqui, um agradecimento ao Dr. William Shinzato, que tem ótimo. liderado a Comissão de Assuntos Prisionais, e a doutora Isadora, também da Comissão Jovem Advogado, que se juntaram a nós. Eu acho que essa também é uma parte muito importante da sua visão, presidente Cláudia, que é de agregar, de reunir as comissões, ainda que não tenham temas idênticos, mas são temas correlatos que afetam diretamente outras comissões. Só para fazer essa... Não, eu acho que como é um bate-papo, é importante a gente falar sobre isso, contar, porque, como eu digo, a gente trabalha tanto, faz tanto, né? Eu estou 7 dias por semana, 24 horas dos meus dias, me dedicando exclusivamente à advocacia catarinense, né? E trabalho com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade, tenho compromisso, sou uma mulher que cumpro com os meus compromissos, e defender as nossas prerrogativas é um compromisso nosso, é prioridade de gestão, e como eu te falei, já contando tantas outras coisas, é muito além, a defesa prerrogativa ela vai muito além do que a gente pensa que acontece no cotidiano. Você deu essa explicação da procuração e me lembrou de tantas outras coisas que já fizemos e já realizamos. Mas para falar da Blitz, a ideia foi sua, o movimento foi seu, eu assim amei, fiquei apaixonada, e te peguei pelo pé aqui no dia da seccional, quando você ia lançar. Eu adorei a nossa campanha de prerrogativas, a Blitz das prerrogativas, e ainda te falei, usa a palavra Blitz das prerrogativas para não pontuar só um problema, tema específico, deixa livre, porque a gente vai usar ela ad eterno. E aí alguns me perguntam assim, poxa, Cláudia, mas tu vai para frente do fórum, tu vai para frente das delegacias? Não tem nada disso. Não tem nada disso. A Blitz das prerrogativas, o intuito dela e a ideia que você construiu e me convenceu, e que é uma campanha que pegou o estado todo e o Brasil. Nós, o OAB de Santa Catarina, somos referência nacional. Eu recebi inúmeras ligações, inúmeros WhatsApps de colegas meus, presidente de outras seccionais, perguntando como é que foi feito. E ela foi feita de uma forma tão simples. Você simplesmente trouxe a ideia de ouvir quais os maiores problemas de regiões. Só isso. E por isso que você está viajando nosso estado todo. E você fez o oeste, eu voltei para o oeste. Foi muito engraçado. Que eu cheguei lá em Xanxeré, e aí nós fizemos o almoço, vamos lá contar tudo que... Fazer uma prestação de contas de um ano e 6 meses, ajustando. E um colega advogado me chamou assim, Cláudia, quero lhe contar uma coisa, o que houve? O doutor Marcelo esteve aqui, foi sensacional com a equipe, né? Nós fizemos um movimento junto à frente da OAB sobre a Blitz das prerrogativas e tal, e depois eu fui chamado por algumas autoridades. Falei, por quê? Eles queriam perguntar se eles poderiam ajudar, estava acontecendo alguma coisa, se poderiam ajudar mais. Então, vê só, o fato de não fazer esse movimento de bate fórum, de bate não sei o quê, que não é nosso perfil,
gente não quer nada disso. Eu tenho muito respeito, muita admiração pelos nossos juízes, tenho muito respeito, muita admiração pelos nossos desembargadores, tenho muito respeito e admiração pelos nossos servidores, pelos nossos delegados, por todos que estão envolvidos com o sistema de justiça, né, com a prestação jurisdicional ao jurisdicionado. Por óbvio. E a OAB está aqui para ter esse envolvimento de cumplicidade. E você vê, você foi para Xanxeré, você fez um movimento lá na seccional e o pessoal vem perguntar como que eu posso ajudar. Está faltando algo? O que a gente pode fazer? E outra, e eu sei que quando você terminar, porque você começou no mês passado, todas essas viagens para o nosso estado, aí você vai sentar, a gente vai fazer um raio-x de regiões que, por óbvio, você está sempre já adiantando, né, e já pontuando casos específicos, e nós dois depois vamos trabalhar nos problemas locais, porque não adianta falar do sul como se fala do oeste. Não adianta falar do oeste como se fala do norte, não dá. São realidades completamente diferentes. Então a importância desse movimento da blitz das prerrogativas, viajar pelo estado, ouvir os advogados, ou os nossos presidentes, e aqui quero deixar um abraço carinhoso aos meus 53 presidentes de subseção, que estão te recebendo com muito carinho, com muito respeito, e dentro daquilo que nós propomos, que é ouvir, que é construir pontes até mesmo nas subseções em locais muito específicos, que a gente faz isso todos os dias. Você falou do Mazera, hoje às 11 horas, o Mazera está me representando uma reunião importantíssima junto à Justiça Federal, de um acordo que nós assinamos lá em Araranguá, para ter um espaço da Justiça Federal na cidade de Araranguá, na subseção de Araranguá. Araranguá perderia esse posto da Justiça Federal. E a seccional interviu, junto com o nosso presidente, Dr. Vumar, junto com o nosso prefeito de Araranguá, para que não perdesse, que nós pudéssemos continuar a Justiça Federal, né, um posto avançado lá e atendimento à população que é muito carente. Eu que venho daquela região sei o que é andar de carroça, sair de Praia Grande, sair lá da Sanga da Toca e ir até o centro de Araranguá para ser atendido sem uma perna, sem um braço ou com qualquer outra enfermidade, precisando de ajuda da Justiça Federal em casos direcionados à previdenciária. É isso. Isso é defender nossas prerrogativas. E hoje nós, o OAB de Santa Catarina, sei que você está linkado com as comissões de direito previdenciário, da nossa preocupação em atendimento. Inclusive com os nossos advogados, né, da agilidade do trabalho. Então, quando você me pergunta o que mais nós temos faltando este 1 ano e 5 meses, você tem muita coisa para fazer. Mas muita. A nossa briga pela mantença das 5 varas federais no nosso estado de Santa Catarina, nós perderíamos. Eu teria 6 mil colegas tributaristas desempregados, sem o seu ganha-pão. Se não fosse o OAB de Santa Catarina, na defesa da nossa prerrogativa, na defesa do nosso direito, de ir até Porto Alegre por várias vezes, com o doutor Ricardo, nosso ex-presidente do Tribunal Regional Federal, e que nos permitisse que as varas ficassem aqui, olha o caos que eu teria. Isso sim é defender o advogado, sim, é defender a nossa prerrogativa. Então você fez isso, o Mazera faz isso, nós temos um time que se preocupa. E agora a minha briga para as 8 varas federais em Santa Catarina, nós temos mais de 8 varas. Hoje o estado de Santa Catarina é defasado em varas em relação à demanda de processos federais sofridos pelo estado, diferente do Paraná e diferente do Rio Grande do Sul. Então, esse é o nosso trabalho árduo, esse é o nosso trabalho diário, para que a gente tenha mais condições, que a gente possa, né, ter mais facilidades para atender nosso cliente e voltando àquela velha história, a proteção dos nossos honorários no bolso, que é o ganha-pão do meu advogado, é o que paga o rancho no final do mês, é o que cuida do seu filho, é o que dá uma escola, né? E é isso que a gente precisa, esse é o meu foco, esse é a nossa preocupação num todo. Tem uma coisa interessante, presidente Cláudio, quando nós falamos em blitz das prerrogativas, a partir da seccional, né, quando nós vamos para as cidades menores, eu não gosto de ideia do interior, porque dá uma ideia de subalternidade, muito pelo contrário, o interior de Santa Catarina tem muito para ensinar, tem muitas ideias novas, e essa foi uma experiência muito gratificante, também em razão disso. As soluções inteligentes que as subseções dão dos seus próprios problemas. Não é poderia citar aqui muitos exemplos, mas gostaria de mencionar o Dr. Arthur Rosecan, lá em Chapecó, por exemplo. Eles tinham um problema sério com os advogados nos plantões.
Não sei se isso é possível replicar em outras subseções, mas me pareceu extremamente interessante. Eles fazem uma lista de advogados, tem um grupo de WhatsApp, que durante aquele dia o advogado fica responsável pelo plantão policial na cidade de Chapecó. Com isso, você não tem aquela corrupção que talvez existisse no passado, uma relação talvez não muito republicana entre policiais e advogados. Você tem uma rotatividade dos advogados, todos os advogados participam, eles têm regras próprias, ou seja, se você não participar naquele dia, você é excluído do grupo. Enfim, são ideias engenhosas, não é? E muito criativas que as subseções têm trazido para a seccional. Então, é um diálogo que a gente cresce e aprende muito com as subseções. Eu não tenho dúvida que nós vamos levar todo esse material, inclusive as análises das nossas visitas, e quero fazer aqui um agradecimento ao acolhimento que nós tivemos pelos diretores das penitenciárias, pelos juízes que nos receberam, pelos delegados com quem conversamos, mas sempre de forma muito discreta, por determinação da presidente Cláudia, mirando aí o diálogo, porque o que nós temos também, presidente Cláudia, é ouvir e também visitar autoridades nos locais. Então, um local era um determinado órgão, no outro local era outro que necessitava assim, de uma atenção, de um diálogo, e isso foi muito bem recebido. Então, nós somos muito otimistas, muito contentes. Acho que, com sua autorização, a gente quer manter essa blitz o ano inteiro. Eu acho que a presença física da OAB, da seccional por delegação da presidência é muito importante. Teve um caso numa cidade lá no oeste em que nós nos sentamos, conversamos e o presidente da comissão local disse: aqui nós não temos problema nenhum. Aí nisso levanta-se um colega lá de trás e diz assim: não, eu tenho um problema. E ele tinha um problema de voz. Ele não conseguia se comunicar bem e ele dizia que, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em ser atendido, porque eu ligo para lá e a vara não tem paciência, porque às vezes eu não consigo ser compreendido e tal. Então, a gente vê que aquele colega que tinha sua prerrogativa violada, não era atendido pela vara, não era compreendido, porque às vezes as pessoas achavam que era um trote, que era uma brincadeira, se sentiu à vontade, não é, de tratar ali do seu problema que incomodava há muitos anos, em razão da nossa presença. Então, foi algo até muito emocionante, que deixou todo mundo assim muito tocado pelo fato da gente poder ter aberto essa possibilidade para alguém que precisava. Então, é extremamente importante essa presença, esse esforço, esse desapego, essa renúncia que a senhora faz aos seus filhos, ao seu marido, à sua vida privada. Fica aqui também o meu agradecimento como seu advogado integrante da OAB e de todos os integrantes da OAB, porque é também uma renúncia à sua vida pessoal, uma renúncia à constituição do seu patrimônio, renúncia ao usufruto da companhia dos filhos, em favor de algo que a gente considera que é importante, não é, que é a nossa missão. Claro que a gente erra, não é? Todo mundo erra, mas erramos sempre com a tentativa do acerto. Bem, estamos aqui, Ju, com a nossa presidente da seccional. Nós vamos tentar trazer esse debate, diálogo com outros presidentes da subseção, com outros presidentes de comissão, porque o nosso assunto das prerrogativas ele é transversal. Todos os ramos do direito têm e podem ter um problema de violação da prerrogativa, e a gente tem que tornar esse tema interdisciplinar. Não é? Talvez até uma ideia aqui, presidente, que a gente tem que amadurecer, mas que nós consigamos falar com os jovens advogados assim que eles entrem na OAB, talvez até no dia do juramento, falar sobre as prerrogativas. Porque, apesar de estarem ali inscritas, no dia a dia surgem muitas oportunidades e casos que a gente pode ajudar, pode orientar. E eu sinto isso no jovem advogado, de certa forma, sabe? Um certo desconhecimento. Eu lembro, logo que você quer se formar, você quer estudar direito civil, quer estudar direito penal, quer ganhar o seu dinheiro, que é legítimo, mas você também precisa cuidar
não é, da defesa das nossas prerrogativas, porque elas que permitem o exercício da advocacia, porque nós defendemos o direito de terceiros. Então, muitas vezes, há uma incompreensão de algumas autoridades em relação à participação do advogado de forma mais efetiva, ao encontro do cliente com o seu advogado, a obtenção de documentos desse cliente. São todos elementos que não dizem respeito ao advogado em si. Mas eu posso fazer 3 intervenções sobre isso? Claro. Acho que é importante. Primeiro, porque nós temos o curso de iniciação à advocacia, que é um curso realizado para a jovem advocacia quando recebe da sua credencial. E já vou pedir ele para que a turma faça essa inclusão de falar sobre as prerrogativas, sobre os direitos que nós temos, os deveres, como advogados e advogadas, e eu acho que isso vai ficar mais claro. Vai ser uma oportunidade que esses cursos estão sendo gravados pelo estado todo. Outra situação que eu gostaria de fazer uma intervenção antes de a gente terminar, que eu acho importante também, que durante esse ano de 2023, nós passamos um problema seríssimo com os escritórios de advocacia sofrendo golpes, né, estelionatários que usavam os nossos nomes, a nossa logo, o nosso endereço. Isso foi assim, causou e ainda está causando transtornos para muitos colegas advogados e advogados. E aí me pergunta assim, Cláudio, mas o que está fazendo? Primeiro que cada advogado tem que registrar o seu BO. Então ele que é a parte legítima para levar esse caso até a delegacia de polícia. Eu estive junto com o nosso delegado geral da Polícia Civil, doutor Ulisses, que nos recebeu e que não precisou de 20 dias. Ele montou uma operação, me parece que foi pelo Ceará, vindo para o estado de Santa Catarina, pegando advogados que eram do Ceará, e que eram os golpistas que estavam prejudicando os nossos colegas advogados, usando a nossa logo, usando o nosso nome, usando inclusive nosso perfil de Instagram, de Facebook e tudo mais. Só que o que acontece? A única forma de evitar o problema de estelionato, né, com o estelionatário, é a prevenção. Então, usar do podcast aqui, usar da rádio da Casca, né, usar de todos os meios de comunicação para dizer, colega advogado e colega advogado, instruam seus clientes, por favor, a não fazerem pix para ninguém, a não pagar guias que não vem de vocês, para ter essa certeza de que realmente são vocês contatando os seus clientes. Isso é importante. Então, esse movimento dessa campanha de prevenção, esse movimento de campanha nas rádios, nos meios de comunicação, é extremamente importante. E um terceiro apontamento que eu também gostaria de fazer para encerrar, que eu acho extremamente importante, e os advogados precisam saber o que realmente a OAB faz por você. Eu tenho esse slogan, né? O que a OAB faz por você? Porque às vezes tem gente que diz assim, mas a OAB não faz nada. E aí não percebe que quando nós conseguimos mais salas do OAB dentro das delegacias foi a OAB, quando a gente consegue mais salas em presídios penitenciários é a OAB, quando a gente consegue defender as prerrogativas junto à Caixa Federal e Banco do Brasil foi a OAB, quando a gente consegue trazer conhecimento de qualidade nas 53 subseções com investimento milionário da Escola Superior da Advocacia, indo em todas as subseções, em todas as regiões, a OAB fazendo por você. Quando a gente dá os 50% de desconto para o jovem advogado nos 5 primeiros anos, sem mais prolongamento, é a OAB fazendo por você. Quando você tem inúmeras oportunidades de ter orgulho, de dizer, pô, essa OAB realmente faz por mim. E eu queria aqui falar deste ponto que, para mim, também é muito caro, que é a defesa dos nossos honorários. Sei que você está cuidando, e a gente não pode publicizar isso, porque cada questão é uma questão muito particular, né? Mas que você está 24 horas com toda a sua equipe da Procuradoria, cuidando em cada processo, fazendo interpretação oral, distribuindo memoriais, conversando com os desembargadores, né, falando com o juiz na ponta, isso é extremamente importante. Mas eu tinha um compromisso com os advogados e advogadas do Estado de melhorar o valor da tabela dos honorários dativos. Eu sempre sou muito grata à Defensoria Pública do nosso Estado de Santa Catarina, tenho muito respeito, muita admiração, e aqui vai um abraço ao meu querido colega, doutor Renan, mas eles são 127 pelo Estado. Nós, hoje, advogados catarinenses que atuamos exclusivamente com a Defensoria Dativa, somos 22 mil. Então, nós estamos em todos os municípios, em todas as comarcas, em todas as subseções.
e é o advogado catarinense que está prestando serviço à população carente. Isso graças a um convênio entre o governo do estado, que eu quero aqui mais uma vez agradecer publicamente, e o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Dr. João Henrique Blas, que é um grande amigo, um grande parceiro da advocacia catarinense, que todos os nossos pleitos estão sendo atendidos, todos. Mais juízes, mais servidores, mais varas, liberação de alvarás. Em 6 meses eu tive 59 milhões de reais liberados em alvarás judiciais. Foi um trabalho que ele fez com juízes em todas as comarcas do nosso estado, pediu prioridade. Agora com a central de alvarás aqui também facilitou consideravelmente, mas é um trabalho feito a várias mãos e graças à sensibilidade dele que eu consigo falar de números, de valores, são valores reais. E aí, durante toda essa parceria de 1 ano e 6 meses, e o ano passado, em 2022, nós tivemos um ganho histórico para a advocacia catarinense. Nós tivemos 67% do aumento da nossa tabela dos honorários dativos. E a tabela da advocacia dativa, com esses 67%, nós estamos falando, Marcelo, de 172 milhões de reais em 3 anos de gestão. Esse valor ele é histórico, é uma conquista de várias mãos, né? Um trabalho coletivo, um trabalho de grupo, de time, e que deu certo e que hoje o governo consegue atender a população carente com a parceria junto com a AB, prestando serviço à comunidade. É por óbvio que os valores da nossa tabela não é o que nós almejamos, mas foi o possível até então e já foi um ganho histórico para o advogado e advogada. E neste 1 ano e 6 meses que eu viajo estados, eu fiz estado em 2022 4 vezes, e agora estou indo já pela 2ª vez em menos de 6 meses. Os advogados agradecem. Eles agradecem por essa preocupação. Eles agradecem por esse olhar atento com os colegas mais simples. Então, eu queria aqui encerrar essa minha fala, né? Quando a gente fala de defesa de prerrogativas, é isso. Quando você se sente valorizado, você está defendendo as nossas prerrogativas. Então, o trabalho de aumento da nossa tabela, outro ganho histórico que nós tivemos com o Tribunal de Justiça, que foi da inclusão na nossa tabela, também da Defensoria Dativa, que é de inclusão dela para nós recebermos honorários quando na defesa, tanto no crime quanto no civil, em todos os processos que são direcionados à violência doméstica. Né? A OAB por elas hoje, estando presente nas 22 salas da OAB nas delegacias de polícia, também nós estamos atendendo as vítimas de violência doméstica ali prontamente. Então, é um trabalho rápido, ágil, de eficiência dos meus colegas advogados, mas graças à parceria da OAB seccional Santa Catarina, junto com o governo do estado e junto com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Se me permite também, para só dar esse link da parceria que nós tivemos com o nosso Procurador-Geral do Estado, Comim, né, que nos ajudou e que me ouviu várias oportunidades, me ajudou consideravelmente. Agora, Dr. Trajano, que é um grande parceiro também dos advogados e advogadas, eu estou tentando fazer com que a gente saia daqueles ranços do passado, daquelas brigas infernais, daquelas discussões que não levam a lugar algum se não for a discórdia. Então, eu não quero isso, eu quero a OAB, os advogados sendo respeitados pelos promotores, pelos juízes, pelos delegados, mas também a advocacia respeitando os juízes, promotores, delegados e todos mais, e todos que estão envolvidos na instituição. Então, esse podcast, ele vai além de só a gente pontuar coisas do nosso dia a dia, mas de um trabalho, né? Uma dimensão que muitas vezes o advogado não percebe o quanto nós estamos fazendo por eles, e é importante levar a informação para a ponta, para que saibam o que eu realmente faço por vocês. Então, meu obrigado aqui pela oportunidade de me convidar, né, para estar aqui com você, contando um pouquinho. Eu espero que nós possamos voltar trazendo outras novidades. Eu já te passei as minhas prioridades que eu quero até o final da gestão. Tenho certeza que você vai estar atento a elas e que a gente possa sair sempre para a rua, ouvindo, atendendo, ajudando a todos e todas. Então, Ju, meu muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Deus me deu algumas oportunidades da vida e uma delas foi presidir a Caixa. Foi uma das melhores experiências que eu tive aqui dentro, mas sou muito grata a Deus hoje e a Advocacia Catarinense por ter
me oportunizar de ser a primeira mulher em 90 anos de história a presidir essa instituição. Não esqueçam, ela foi presidida em 90 anos por homens. Até a minha cadeira é uma cadeira de homem, então olha a violação das minhas prerrogativas, né? Ela é um sistema ainda muito masculino e eu sofro isso na pele, eu passo isso todos os dias, mas eu estou aqui firme e forte para não ser só a primeira, mas a primeira que oportuniza e oportunizará tantas outras ainda sentarem nessa cadeira que eu sou a mulher realizada por lá estar sentada. Presidente Cláudia, muito obrigado. Nós contamos muito bem com o nosso podcast da Prerrogativas, com a nossa presidente da seccional. Muito obrigado também, presidente Juliano, pelo espaço. Até logo para todos vocês.